Senhor nos tem amado como nunca alguém amou, e nos guia cada dia com a força e com a luz. Recebemos seu amor quando partimos o pão, é o pão da amizade, o pão de Deus. Eis meu corpo, toma e comei, eis meu sangue, toma e bebei. Eu sou a vida e eu sou amor, o Senhor conduz o povo em seu amor. Minha vida, outro Deus não há, tu és minha estrada, a minha verdade, em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viverei, até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui, tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós, tu morrestes por amor, vivo estás em nós, unidade trina com o Espírito e o Pai, e um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras, minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Nós recebemos a Santa Comunhão, sim ou não? Sim. Então nós precisamos viver esse momento agora. Então eu vou convidar você a colocar suas mãos sobre o seu peito, a fechar os seus olhos e a voltar-se para Ele. Eu vejo, filhos, e aqui nada pessoal, mas o povo, ao invés de fazer silêncio e rezar, fica cantando. Na hora que você recebe a comunhão, você tem que entender que você, se você tem fé, é hora que você pôr sua fé para funcionar. Como, Pai? Conversando com Jesus. Desculpa, não é hora de cantar. Parece que fazer silêncio na igreja é um pecado. Não é pecado. Pecado é ficar cantando com Jesus no coração. Jesus está dentro de você, você vira as costas para Ele e vai cantar. Desculpa, você não tem fé. Você não tem fé. Isso é coisa de gente que não entendeu ainda o que recebeu a comunhão. Uma pessoa que recebe a comunhão e não se volta para Ele, não tem fé. Então eu convido você, fecha seus olhos, põe sua mão sobre o seu peito e vamos rezar pela nossa salvação. Essa é a mais importante ação depois da comunhão. É pedir a salvação a Jesus. E existem muitas orações, inúmeras. Mas eu vou rezar uma que eu acredito que vocês já conhecem. Mas eu rezo e você repete. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo,
salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas santas chagas, escondei-me, e não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno, defendei-me, e na hora da minha morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos anjos e santos eu vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito bem. Para nós iniciarmos então esse momento, é importante essa presença que há dentro de você. Aprenda a servir a Deus. Aliás, o tema desse nosso retiro é esse: servir a Deus com humildade. E nós precisamos primeiro entender como é que nós servimos a Deus. E isso que nós estamos fazendo, de nos voltarmos para o Santíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Cristo, que está em mim, é um serviço. Aliás, é o mais importante de todos os serviços. É o mais importante. É a minha santificação. E o que é a minha santificação? É a minha união com Cristo. Sem esta união com Cristo, eu estou me enganando e estou enganando a Ele. E por isso que nós recebemos a comunhão. Para entrar em contato com Ele. Então nós somos ministros? Sim, somos. Alguns aqui ainda não exercem o ministério, não. Mas mesmo quem já exerce precisa entender isso. Que o mais importante é esse momento. Então eu termino minhas funções no altar, eu termino minhas funções na missa, eu preciso parar e me recolher. Eu preciso desse momento. Qual é a finalidade de eu comungar? É isso? Só entra pela boca e acabou? Não. Eu comunguei, o Senhor está em mim. Verdadeiramente dentro de mim está Ele. E eu preciso me voltar para Ele. Ah, amado, mas eu tenho minhas funções no altar, tem isso, tem aquilo. Querido, tudo bem. O que você não pode é deixar de viver esse momento, de se voltar para Ele. Eu, como padre, eu tenho muita dificuldade, mas eu não deixo de me voltar. Por quê? Porque acabou a missa e o povo acha que já é hora de falar com o padre. Não é fácil educar o povo. Acabou a missa, todo mundo se acha no direito de falar com o padre. E com todo respeito, eu não quero não falar com as pessoas, mas eu quero falar com ele primeiro de tudo. Porque senão o meu ministério é vazio. Senão me torna funcionário público. E o padre não é funcionário público. O ministro não é funcionário público. Aliás, a palavra ministro vem de mistério. Ministro é um instrumento de mistério. E qual é o maior mistério entre nós? É a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do seu corpo e do seu sangue. Aí eu recebo a comunhão, largo Jesus lá, faço igual Marta, largo Jesus na sala e vou para a cozinha.
Senhor Jesus, estão muito ocupados, tem louça para lavar. É. E aí Jesus pega a Marta e diz, Marta, Marta. E a gente, ai, coitadinha da Marta. Coitadinha não, ela está se condenando. Sim, porque quem não reza se condena. Quem não fala com Deus se condena. E veja, meus irmãos, minhas irmãs, isso é o centro da religião cristã. Vou começar assustando vocês. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, o coração do cristianismo é este, poder falar com Ele. Você não vem na igreja para ouvir falar de Jesus. Meu querido, para você ouvir falar de Jesus, não precisa vir na igreja. Não precisa. Fique em casa e ligue na Canção Nova, ligue na TV Aparecida, na Rede Vida, na Século XXI. É o dia inteiro eles falando de Jesus. Então você não precisa vir na igreja. Fique em casa. Para ouvir falar de Jesus, não precisa vir na igreja. Vai no boteco. Bêbados falam de Jesus. Pronto. Para ouvir falar de Jesus, vai na boca de fumo. Os usuários de droga também falam de Jesus. Para ouvir falar de Jesus, você pode ir num templo satânico. Satanás também fala de Jesus. Não. Jesus não fundou uma igreja para a gente ouvir falar dele. Ele fundou uma igreja para nós falarmos com ele. Você precisa entender isso. O mais importante do cristianismo não é falar de Jesus. Não. É falar com Jesus. Lembra da conversão de Paulo? Paulo cai por terra e alguém fala com ele. Diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Paulo então diz, quem és tu, Senhor? Com quem eu estou falando? E aí ele diz, eu sou Jesus de Nazaré, a quem você persegue. Veja, naquele momento ali, Paulo começa um diálogo com Jesus. E veja, esse é o fundamento da religião. Lá no Antigo Testamento, quando Deus coloca o primeiro mandamento é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Por que ouve? Porque o nosso Deus fala. E não só Ele fala, Ele quer ser ouvido. E Ele quer ouvir também. E esse é o momento da comunhão. O momento da comunhão, meu irmão, minha irmã, é hora de você se voltar para esse Deus e falar com Ele. É aqui que a sua fé aumenta. Quer que a fé aumente? Ótimo. Então comece conversando com Jesus. Fale com Ele. Diga para Ele o que está acontecendo. Ah, mas Ele sabe, mas Ele quer ouvir. É como uma mãe. Chega o neném, muitas vezes o neném chega. Nessa semana que passou, graças a Deus, meu sobrinho, estava conosco, comigo, com meus pais moram comigo há 10 anos, e meu sobrinho foi ficar com a gente porque eu estava no dói. E ele estava com 2 anos e meio, quer dizer, sabe falar algumas coisas, outras coisas não sabe falar nada. E ele chega assim, titio, você não entende nada, mas você dá atenção, você escuta. Algumas coisas você consegue entender, outras coisas eu não consigo entender, porque ele pensa que está falando, mas não está falando. Ele está soltando palavras, está imitando sons que ele escuta. Ele ainda não tem uma cognição a ponto de organizar o pensamento e as palavras. Mas veja, Deus é assim conosco. Você acha que quando eu vou conversar com Deus, eu solto o quê? Você acha que a minha inteligência é comparável à inteligência de Deus? Imagina, Deus escuta muitas coisas que eu falo. E Ele entende tudo porque Ele é Deus, mas não porque eu sei falar. Mas Ele gosta de ouvir. E eu gosto de ouvir Ele, claro. Mas esse é o ponto, esse é o fundamento. Não adianta nada você ser cristão se você não fala com Ele. Se você só ouve falar dele.
E esse retiro, então, não é para você ouvir falar dele. Não. Comece o seu retiro aqui agora, decidindo falar com ele. Decidindo conversar com ele. E conversa é assim, um fala e o outro escuta. Depois aquele que falou fecha a boca e começa a escutar, e aquele que escutava começa a falar. Isso é a oração, um diálogo. Tem que ter espaço para os dois, para você falar com ele e para você ouvir o que ele tem para falar. Senão o retiro não funciona, tá? E isso aqui eu estou falando desde o ano passado. Quem participou do retiro ano passado, se não lembra, é porque tem memória de mosquito. Porque eu falei a mesma coisa ano passado, no retiro, lá na casa de teologia. Então vamos ficar em pé e vamos nos colocar no estudo. O ministério é um chamado, e Deus nos chama a fazermos algo. Cada pessoa Ele chama para um serviço. E mesmo que você seja ministro igual ao outro, não é igual. Não é igual. Engano se eu pensar que o seu ministério é igual. Não é igual. Claro, as leis da igreja são as mesmas para todos. Mas cada padre, cada bispo, cada diácono, e aí, no caso de vocês, cada ministro é único. Por isso, vamos cantar e entender a nossa missão. Desde o ventre da minha mãe, Me conhece já já? me conhecia. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para seu louvor, sigo anunciando o seu eterno amor. Onde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, Senhor. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é nosso Salvador. Vai colocando o seu coração, por favor, seus lábios. Fale em voz baixa, fale em voz alta, voz média, mas fale com Jesus. Ele é presente no divino sacramento que está em nossos peitos, em nosso peito, e Ele é presente no sacrário. Fala com Ele. Diz: Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, e esse é o meu desejo, Senhor. O meu sincero desejo é servir a vós, é fazer tua santa vontade, é adorar a tua vontade e realizá-la, Senhor. Dá-me as graças que eu necessito para ser fiel a vós. Dá-me as graças para que eu não caia na tentação de fazer o que eu quero, Senhor. Dá-me a graça que eu não caia na tentação de fazer de qualquer jeito. Põe, Senhor, tua graça em mim. Dá-me as tuas bênçãos para que eu seja fiel, para que eu me dedique, faça o melhor que eu puder, o
o melhor que estiver ao meu alcance, diga para Jesus. Eu não vim, Senhor, para me servir, mas eu vim para te servir. Eu não vim para me servir do meu ministério, para me colocar como melhor do que ninguém, Senhor. Mas tu me tornastes melhor do que me chamastes. Tu me queres melhor do que eu sou. Dá-me a graça, Senhor, de alcançar a grandeza, de ser perfeito como tu és perfeito, Senhor. E com muita humildade, vamos nos colocar na posição de filhos e filhas, pedindo ao nosso Papai que nos dê o que nós mais precisamos para a nossa salvação, rezando juntos a oração do Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aonde mandar? Onde mandar eu irei, Senhor. Seu amor eu não posso mudar. Eu não posso mudar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, Senhor. Seu amor eu não posso mudar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é nosso Salvador. Pode sentar, por favor. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda. Sei que muitos de vocês já estavam na Santa Missa, agora há pouco rezada, mas quero dizer a você, bem-vindo, bem-vinda, e eu agradeço, não é? A vocês por essa nova oportunidade. Deus me permita que dessa vez seja melhor que da outra. Né? Eu sei que deve ter sido bom, senão vocês não tinham chamado de novo, né? Senão vocês são meio masoquistas, né? Foi ruim, mas vamos de novo. Pelo amor de Deus, né? Aí não vai ter fé, não. Aí vai ser masoquista. Se foi ruim, Senhor, não quero nunca mais na minha vida. Não. Leve esse padre para outro lugar, Senhor. Né? Mas seja bem-vindo, bem-vinda. Obrigado pela graça que vocês estão me dando de mais uma vez poder falar de Jesus e ajudá-los a falar com Ele. Como eu disse, né, o nosso retiro, ô filho, se tiver compromisso, quiser, tá bom, filho? Fica à vontade. Agradecemos, viu, filho, a sua presença, a sua ajuda, como é que você falou que tinha um compromisso, então, está liberado. Se quiser, fique à vontade, tá bom? Maravilha. Então, o nosso retiro, o tema central é servir com humildade. Então nós vamos trabalhar duas palestras, duas reflexões. Uma agora sobre o serviço e a outra depois do almoço sobre a humildade. Então, antes de nós falarmos sobre servir com humildade, nós precisamos primeiro refletir o que é servir.
Ou seja, como é que eu sirvo a Deus? E aí o padre, então, meditando, ele, né, participando, não eu, me passou este evangelho, né, que nós vamos escutar agora. Convido você para escutar. Infelizmente, hoje na igreja, por causa do ABC litúrgico, as pessoas não escutam. Elas leem o evangelho junto com o padre. Liturgicamente está errado. O evangelho não foi feito para você ler, foi feito para você ouvir. Ele tem que ser proclamado. E a proclamação é para ser acolhida no ouvido. Tá bom? Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões e adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de todos os meus bens. O outro, cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia em levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. Em verdade eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Nós temos 2 homens que sobem ao templo. E o que eles vão fazer? Eles vão falar com Deus. Presta atenção, eles não foram lá ouvir Deus. Eles foram lá conversar com Deus. E aqui o Senhor explica a finalidade da parábola. Lucas coloca uma introdução. Jesus contou esta parábola para aqueles que confiavam na sua própria justiça, no seu jeito de fazer as coisas e desprezavam os outros. E a primeira imagem que Jesus introduz são imagens contrárias. Um era fariseu. O que significa isso? Um homem profundamente religioso. O fariseu não é uma pessoa má. Não. O farisaísmo é sinal de uma pessoa profundamente religiosa. E do outro lado, um cobrador de impostos. Significa uma pessoa profundamente mundana, do mundo. Então, aqui seria o caso de nós colocarmos, né? 2 pessoas. Um religioso, um bispo, um padre, um freio, uma freira, um abade, uma madre, e do outro lado nós colocarmos uma pessoa criada sem religião, inteiramente no mundo.
e vive num mundo que não tem vínculo nenhum com Deus, nada com Ele, mas que entende que o lugar de rezar, de falar com Deus é na igreja. Esses dois foram ao templo. E aqui vamos olhar primeiro para o fariseu. Por quê? Porque o fariseu apresenta serviço. Ele agradece a Deus. Ele diz: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões e adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Veja, isso é serviço. Ou não? Para quem que ele jejua? Por que ele passa fome 2 vezes por semana? Quem ele está honrando com o jejum dele? Quem? Vocês não sabem? Não, ele está honrando Deus. Na cabeça dele, ele está servindo a Deus. Não entendi. Sim, mas é esse o ponto. Vamos lá, a gente chega lá. Mas na cabeça dele, ele passa fome querendo honrar quem? Ele mesmo? Não, a Deus. Ninguém se impõe no sofrimento sem querer honrar alguém. Eu estou querendo honrar alguém. Às vezes eu estou querendo honrar a mim. Por exemplo, essa época agora começa a esquentar, as academias lotam de gente querendo malhar. Começa a parar de comer, começa a entrar em dieta, fazer 2 horas de academia todo dia. Para quê? Para ela se honrar. Para quando ela estiver na praia de biquíni, todo mundo dizer: filho! Não é? Ué. Todas essas pessoas que estão lá na academia, elas estão honrando elas. Elas não estão honrando outra pessoa. Elas querem ser vistas e serem cobiçadas, ou não? Estou errado? Pois é. Então o fariseu, ele jejua, passa fome 2 vezes por semana, querendo honrar Deus, sim ou não? Ele está dizendo isso, que ele não é como os outros homens. E aí ele diz: eu dou o dízimo de todos os meus rendimentos. E todos os meus rendimentos significa o verdadeiro dízimo. Todos os meus bens. 10% é de Deus. Então ele, na cabeça dele, ele pensa que ele está servindo a Deus. E vou dizer para você, meus irmãos, não é diferente conosco. Há muitos bispos, padres, diáconos e ministros extraordinários que pensam que estão servindo a quem? Pois é, eles pensam. Por isso que eu quero começar esse retiro tratando do que é o serviço a Deus. Precisamos entender como é que eu sirvo a Deus. Veja, a primeira coisa que você tem que entender, a primeira coisa que nós temos que entender é o final do Evangelho de hoje. Também vós, quando fizerdes o que vos mandaram fazer, dizei. O que é para dizer? Você ouviu o Evangelho? O que nós temos que dizer? Eu irei. Não, o Evangelho hoje diz, final do Evangelho diz: quando você fizer o que te mandaram fazer, dizer: somos servos inúteis, somos escravos inúteis, fizemos o que devíamos ter feito. É o final do Evangelho de hoje. Então essa é a primeira coisa que você tem que tomar consciência. Deus não precisa de você. Tá? Bota isso na sua cabeça. Deus não precisa de você. Para nada. Para nada. Então se você acha que
Começa aprendendo. Ele não precisa de você. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você para nada. Ai de Deus. Ai da igreja se ela precisasse de nós para alguma coisa. Está ferrado. A igreja teria falido lá em São Pedro. Tu és o primeiro papa e o último. Acabou. A igreja, Cristo, Deus não precisa de você e nem de mim. Se você acha que vai servir a Deus, pare agora. Porque Ele não precisa de você para nada. Deus é início e fim dele próprio. Nada fora de Deus é Deus, e Deus não precisa de nada que está fora dele, que está perto, nada que está fora dele, e nós estamos fora de Deus. Deus não precisa de nós. Deus se basta a nós mesmos, a Ele mesmo. Deus respira Deus, Deus come Deus, Deus bebe Deus, Deus dorme Deus, Deus descansa em Deus, Deus é Deus para Deus. Acabou. Então, se você pensa na sua cabecinha, como eu já pensei na minha cabecinha, que eu vou servir a Deus, desfaz o sonho. Isso é mentira. Isso é ilusão sua. Deus não precisa de você para nada. Aliás, nós somos o nada sem Deus. É justamente o contrário. Deus me chamou porque eu preciso dele. Deus me chamou a ser padre porque eu preciso ser padre para a minha salvação. Como você, Deus te chamou para a sua salvação. Se você não for um bom ministro, você vai se perder. Se você não servir, você vai se perder. Então Deus não te chamou a ser ministro, ministra, extraordinário, porque precisa de você. Não, é você que precisa dele. Começa por aí. Alguma coisa está acontecendo na sua vida, e eu não sei o que é, porque eu não sou Deus, mas alguma coisa na sua vida não vai bem. Não vai bem. Alguma coisa no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, não está indo do jeito que Deus quer. Por isso que Deus disse: vem, vem aqui, vem para você mudar a sua vida. Entenda muito bem. O ministério ordinário ou extraordinário é um chamado à conversão. Deus não me chamou a ser padre porque eu sou o melhor dos filhos do meu pai e da minha mãe. Não. Deus me chamou a ser padre porque de outro jeito eu ia para o inferno. E ainda há essa possibilidade. Não é que o inferno está excluído da minha vida, não. Mas agora eu sei para que lado é o inferno. E antes eu não sabia. Então não é que agora eu sou padre, eu estou salvo, Deus vai me salvar pela escola. Não. Ele quer me conduzir pela escola. Mas se eu não for dócil, a escola vai virar uma corda e vai me enforcar. Presta atenção. Deus puxando e eu não quero. O que você acha que vai acontecer? Vai destroncar o pescoço, sim ou não? Pois é. Então isso aqui funciona para os dois lados. Para a salvação e também para... Então não tem nada decidido. A diferença é que agora eu sei que se eu não for dócil, sim, Senhor, estou indo, Senhor, vamos. Jesus vai puxando, que nem aqueles burrinhos, velho. Né? Sabe como é que é o cabresto? Você põe o cabresto aqui, no dente do burro, e para não sentir dor, o burro acompanha, para não sofrer. É a mesma coisa aí, para não ir para o inferno, ele vai me puxando, eu vou deixando ele me conduzir. Então, primeira coisa, Deus te chamou para o ministério porque alguma coisa estava desandando no seu caminho de salvação. Você não estava indo para o lado que Deus quer. E Deus resolveu colocar você mais perto dele. Hoje é engraçado, né? Os pais, como é que eles fazem, né? A criança não se comporta, o pai diz: vai para o canto.
Senta lá e vai pensar no que você está fazendo. Sim ou não? Deus é diferente. Você não está sabendo viver? Vem aqui, meu filho, fica com o papai. Fica aqui pertinho do papai. Anda com o papai, que o papai vai te ensinar a ser gente. Você vai aprender a ser gente. Senta aqui, meu filho, senta. Senta aqui. Isso. É assim. Deus não manda para o campo. Quem é que Deus manda para o campo? Os melhores. Os melhores que já estão se salvando. Olha em Santa Luzia. Santa Luzia foi para o campo, gente. Ou não? Não foi castigada? Mas Deus permitiu que ela fosse para o castigo porque ela era desobediente? Não, porque ela era obediente. Porque ela andou com ele assim: não, meu filho, vem aqui com o papai, anda comigo, fica pertinho de mim, fica, meu filho. Você está entendendo? O filho problemático a gente tem que trazer para perto. Então bota isso na sua cabeça. Deus quer você mais perto dele. Deus quer, em alguns casos aqui, não sei se todos, né? Porque eu não sou o pai de vocês, então não sei. Mas há muitos aqui que Deus quer tocando nele. Você entende isso ou não? Deus quer você tocando nele. Ou não? E sabe como é que eu toco nele? Como? Como é que eu toco nele? Fale. Cadê a sua fé? Como é que eu toco em Jesus? Não sei se você reparou na missa que o padre fica assim. Você já viu ou não? Por quê? Porque eu toquei, não toquei na comunhão, eu toquei no Santíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade. Gente, o mais certo de nós tocarmos em Jesus é na comunhão, é no Santíssimo Sacramento. Quer dizer, a comunhão é outra coisa, é quando ele entra em mim, não é? Mas muitos de vocês aqui, dos senhores e das senhoras, são chamados a tocar nele. Gente, isso não existe nada mais perto que isso. Você tem noção que Nossa Senhora é Santíssima e São José é Santíssimo? Porque eles viveram 30 anos tocando, sabe quem? 30 anos tocando em Jesus. Lembra da mulher de Moraes? Ela ficou 30 anos tocando Jesus? Não. Tocou, e nem foi em Jesus, ela tocou no barro, na barra, e ela foi. Gente, nós tocamos em Jesus. Eu lembro quando entrou a pandemia, os meus ministros da paróquia, né? Por assim dizer, os meus ministros, vieram: padre, o senhor vai pegar pinça. Eu falei: para quê? Padre, as paróquias estão encomendando pinça. Para quê? Para não pegar a Covid, padre. Eu falei: mas de quem pega a Covid com pinça? Gente do céu, se a pessoa que toca em Jesus não crê que ele é o poderosíssimo, que Jesus não transmite doença nem pelo contrário. Gente, não sei se vocês viram, mas eu lavo os meus dedos no cálice e bebo. E às vezes o meu dedo toca na saliva de alguém. Claro que eu limpo no sanguíneo, no purificatório. Mas mesmo assim eu lavo meu dedo ali porque eu toquei no Senhor. Aquela água ali é a água mais benta que existe. Aquela água do cálice ali do lado do dedo é a água mais benta que existe. Não existe água mais benta do que aquela. Por que não? Pode ligar o som, só para não ficar gritando. Pode já grita bastante, o microfone está gritando, está certo. Mas eu toquei no Santíssimo. E eu me reservo, como a igreja demanda. Uma vez toquei no Senhor, esses dois dedos não podem tocar em mais, a não ser depois de purificar no cálice. Ah, padre, que coisa bonita. Coisa bonita, caramba. Isso aqui é uma igreja que manda, não tem nada de bonito nisso.
de minha parte. Isso é fé na igreja. A igreja mandou, a gente obedece. É que a gente está tão, infelizmente, nós estamos acostumados com tanta rebelião, é tanto padre, bispo rebelde, que não faz o que a igreja manda, que a gente está acostumado, a gente vê o padre fazendo o que a igreja manda, a gente fala, ai, que coisa bonita. Ah, vá tomar banho, vai, caçar quem te quer. E veja, é isso que vocês têm que entender. Vocês estão sendo chamados a ser fiéis servidores para vosso bem e salvação. Agora, vamos entender o que é o serviço a Deus, então. Depois dessa longa introdução, vamos entender o que é servir a Deus. Uma vez que Deus não precisa de nós, e de fato Ele não precisa, somos nós que precisamos dele, Ele nos chamou para mudar a nossa vida. Como eu disse, Deus me chamou a ser padre porque por outro caminho eu ia para o inferno. E nesse caminho, talvez, se eu deixar, Ele vai me salvar. Por que se eu deixar? Porque a nossa mente nos engana. Olha o fariseu lá jejuando 2 vezes por semana e dando dízimo, achando que está servindo a Deus e na verdade não está. Por quê? Porque o serviço a Deus é uma melhoria de vida. Filhos, prestem atenção. Deus é o começo e o fim de tudo. Nós não somos nem começo, nem fim de nada. Eu não sou o primeiro padre, sou. Na história da igreja eu sou o primeiro padre, então não sou o começo. Eu sou o último padre, Deus tem misericórdia. Permita que haja um padre para me levar, me dar extrema unção, quando eu estiver morrendo. Então eu não sou o começo nem fim de nada, sou? Mas o que eu sou então? Se Deus é o começo e o fim de tudo, e nós não somos o começo e o fim de nada, o que nós somos? Nós somos o meio. Nós estamos na mediação. Por que na mediação? Porque é ali, na mediação, que nós servimos a Deus. Muitas pessoas se perguntam, por que Jesus não veio no começo da criação? Por que ele veio há 2000 anos atrás? Porque Jesus é o mediador. A palavra mediador quer dizer aquele que está no meio. Então ele está no meio da história e ele está no meio entre nós e Deus. E veja, esse é o nosso serviço. Nós também somos mediadores. Nós somos mediadores. Ou seja, nós estamos no meio. Nós não somos mais o povo e nós não somos Deus. Nós somos os servos de Deus e do povo. E veja, é aqui que entra a importância, não é, do nosso serviço. Desde o início da criação, Deus queria falar com todos os homens. Deus queria falar com todas as mulheres. Mas infelizmente, por causa do pecado, muitos homens e muitas mulheres não conseguem ouvir a voz de Deus. Por isso que o primeiro mandamento é: ouve, ó Israel. Por que Deus ia mandar a gente ouvir se a gente consegue ouvir? Porque não conseguimos. Então ele precisa de mediadores. E lá na antiguidade os mediadores eram Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Judá, Moisés, Araão, Josué, Caleb, homens que Deus escolheu para servi-lo, fazendo os outros ouvi-lo. Por isso que essa palavra é muito importante que nós cantamos.
quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. E como é que eu anuncio? Não é com a boca. Porque o ministério de vocês não é de anunciar com a boca. É? É? Não. O ministério de vocês é anunciar com a vida, sendo um exemplo. À tarde nós vamos tratar da questão da humildade. Mas nós precisamos começar a pensar sobre isso. E a humildade, meus filhos, é saber o seguinte: eu não sou o primeiro padre, mas eu também não sou o último. Eu sou o padre agora, eu estou aqui no meio, e a minha tarefa é tão simplesmente receber de Deus e dá-la para o povo. Veja, nós vamos falar de humildade à tarde, mas só para vocês entenderem. Vou ficar pedindo na hora. Lá no começo da criação, antes de Deus ter criado a terra, Deus criou o céu. Nós professamos hoje que Ele é o Criador do céu e da terra, das coisas. Pois é, nós só conhecemos o que é visível. A maioria de nós nunca viu um anjo. E infelizmente talvez nunca veja. Por quê? Porque a visão de um anjo, ela abre-nos para o reino que a gente não conhece, porque é invisível. Mas antes da criação da terra, o livro do Gênesis diz: no princípio o Senhor Deus criou primeiro o céu e depois. Então, antes de criar a terra, houve o céu. E no céu havia uma história dos anjos. E que Deus havia criado os anjos numa ordem de grandeza, dos maiores para os menores. E qual era a tarefa dos maiores? Por sua natureza grandiosa, eles recebiam as graças de Deus e iam transmitindo. Presta atenção. Como é que é o serviço dos anjos? É assim: os maiores acolhem a graça de Deus e dão para os médios, e os médios dão para os menores. A graça de Deus vai passando de anjo de acordo com a grandeza até os menores. Então são 9 coros organizados em 3 graus. Os grandes são 3 coros de anjos grandes, são 3 coros de anjos médios e 3 coros de anjos pequenos. Tá? Então, anjo da guarda, arcanjo, são os menores. Eles estão na baixa esfera celestial. Estão mais próximos de nós. Mas esse próximo é igual nós e o cachorro. A nossa proximidade com o anjo é a mesma proximidade de nós com o cachorro. A gente acha ele fofinho, mas ele não nos entende e nós pouco menos conseguimos nos fazer entender para ele. Então, a distância que há entre um ser humano e um cachorro é quase a distância que há entre um ser humano e um anjo. Nós somos como animaizinhos para eles. E muitas coisas em nós são repugnantes aos olhos deles. Porque nós somos muito baixos. Nós somos pequenos demais. Mas veja, então existe uma imagem do serviço dos anjos. São João Bosco, que foi levado pelo seu anjo da guarda para o céu, para o inferno, para o purgatório, ele nos diz o que ele viu lá no céu. Então lá no céu, os anjos, de acordo com a sua natureza, têm um tamanho de colher. Então vamos imaginar assim, uma colher do tamanho de uma vassoura. Com uma colher do tamanho de uma vassoura, eu enfio no prato e eu consigo colocar na minha boca? Consigo? Pois é. Então ela não foi feita para eu colocar da panela na minha boca, foi?
Porque foi Deus que me deu essa natureza. Se Deus me deu uma colher maior do que o meu braço, é porque essa colher não é para mim, é? Não. Veja, esse é o serviço dos anjos. De acordo com a natureza angélica, é o tamanho da colher e o formato da colher. E essa colher serve para o anjo se servir? Não. Serve para o anjo servir o outro. Então o anjo maior tem uma colher grandona, ele pega e ele serve o outro que está lá longe. Põe na boca dele a colher e põe na medida que o outro consegue comer. Você já parou para pensar? Provavelmente você deve ter um bichinho em casa. Quando você vai comprar no pet shopping, né? Por exemplo, a vasilha da comida do bichinho, do seu cachorrinho. Todas as vasilhas são do mesmo tamanho? Por que é diferente? Porque cada vasilha é pensada no estômago de um tipo de animal. Se você pegar, por exemplo, né, a vasilha de um chihuahua, né, de um poodle, e der para um Rottweiler, ele vai ficar com fome, sim ou não? E vai comer a bacia com mais, claro, só faltou comida. Agora, se você fizer o contrário, você pega lá, por exemplo, um São Bernardo, a vasilha do São Bernardo, e põe para o poodle, o bichinho vai morrer de indigestão, vai comer, vomitar, vomitar, continuar. Pois é. Veja, nesse sentido, os anjos também. Cada colher é feita de acordo com a necessidade de um outro anjo. A colher nunca é feita do tamanho que eu preciso. Há anjos enormes com colheres pequenininhas, que cabem pouco alimento. Há anjos pequenininhos com colheres enormes, que o conteúdo da colher é quase uma panela. E lá no céu, São João Bosco então viu essa cena. Um anjo pegava a sua colher, enchia de alimento na panela e dava para o outro, que às vezes estava longe, mas a colher dele alcançava. E punha, e aquele anjo longe, que não estava perto da panela, comia. E ele próprio, que estava servindo, era servido por outro, e assim por diante. Claro que isso é uma visão de São João Bosco. Não é exigido que nós acreditemos nisso, mas teologicamente isso faz todo sentido. Por quê? Porque é assim que nós entendemos o que Deus quer. Deus não fez você para você. Deus não me fez para mim. Tem que entender isso. As minhas capacidades, os meus dons, não são para mim. Por exemplo, alguém que tem uma voz bonita, que tem uma boa afinação e canta, ele precisa entender, ela precisa entender que essa voz não é para mim. E aí tem gente que vai. Nesses dias eu fui numa paróquia celebrar, e aí, antes de rezar a missa, me pediram para retirar o Santíssimo Sacramento. E aí eu fiquei lá, né? Eu ajoelhei e disse: preparemos-nos para receber a bênção com o canto do tão sublime. E fiquei lá ajoelhado. E os músicos, não, mas eu não sei, eu não entendo. Não é assim, Aí eu, na minha, olhando a hora e vendo que a hora estava avançando, eu peguei o microfone, tão sublime, comecei a cantar. Já que eles não conheciam. Aí quando acabou a música, o ministro, o violeiro, veio: padre, só precisa gravar um CD, padre, que linda voz. Eu falei: meu filho, pensei comigo, né, coitado, ele não entendeu. Aqui serve uma voz bonita. Não é para eu ganhar dinheiro. Não que eu não tenha direito ao sustento, não é isso. Mas Deus não me deu uma voz bonita para eu ganhar dinheiro.
Você tem que entender que os dons que Deus te deu não são para você. Se você for usar para você, você vai passar bem nessa vida, mas na outra vida você vai passar fome. E esse é o problema de muita gente. Por que muita gente vai ficar lá no pé de Santa Luzia? Ah, Santa Luzia, por favor, me dá um pouquinho do seu papá, porque o meu está vazio. As pessoas no céu, a segunda visão do São João Bosco é. Porque pessoas como essa aí vão ter uma colher enorme, gigante, cheia da graça. E nós vamos ter uma colherzinha de café assim, ó. Ai, Santa Luzia, dá um pouquinho para mim aqui. E Santa Luzia, como é bondosa, vai falar: ah, minha filha, enche a colher aí. E você vai encher a colher. Mas é uma colher de chá, de café. Quanto tempo você acha que a sua colher vai ficar cheia? Em compensação, a colher dela nunca vai esvaziar. Porque ela não viveu para ela. Ela entendeu que servir a Deus não é viver para mim. Que servir a Deus é cuidar dos pequenos. Nosso irmão disse aqui agora, né? Tocar em Jesus é tocar nos pobres. Sim e não. Sim e não. Por que sim? Porque também nos pobres Deus se manifesta. Mas nós temos mais que isso. Mais do que isso. Nem todo pobre tem Deus, infelizmente. Tá? Nem todo pobre tem Deus. Se todos os pobres fossem Deus, estava maravilhoso. Mas não é não. Mas nós temos na igreja o corpo do Senhor. Então nós precisamos tocar em Deus de verdade, no sentido de sacramento. Mas nós precisamos entender que o nosso serviço não é a Ele, mas é a Ele por meio dos outros. Como é que eu sirvo a Deus? Entendendo que os dons que Deus me deu não é para eu me servir deles, mas é para eu servir a Deus dando de comer a quem tem fome. Por exemplo, esse é o meu ministério sacerdotal, meu ministério apostólico. É partilhar o pão da palavra. Ou você já não percebeu isso ainda? Já é a segunda vez que alguns aqui me encontram em retiro e já me ouviram em homilia. É o meu ministério ou não é? É de comer pela palavra? É o meu ministério. Claro que eu tenho que tomar cuidado, né? Por quê? Porque eu sou igual o mel. A primeira colher é uma delícia. A segunda colher já começa a dar arrepio. A terceira colher a pessoa fica enojada. A quinta colher a pessoa pensa assim: ai meu Deus do céu, o que é isso? Então, o meu ministério da palavra é igual mel. Quem experimenta a primeira colher fala: nossa, que delícia, quero mais. Mas quem já está na quinta colher está dizendo: pelo amor de Deus, para. Porque nem todo mundo aguenta a doçura da palavra de Deus. E os profetas já disseram: tua palavra é mais doce do que o mel que sai do favo. Mas é o meu ministério. Agora vocês têm que encontrar o ministério de vocês. Qual é o teu dom? Que dom Deus te deu? Porque esse é o seu serviço ao mundo, é o seu serviço a Deus. E nós precisamos entender isso. Nós estamos no meio do caminho. Nós temos um serviço importantíssimo, que é dar Deus para as pessoas e dar as pessoas para Deus. Esse é o serviço de Deus. Nós precisamos entender que o aperfeiçoamento é serviço a Deus. Veja, lá no princípio, Deus disse assim: crescei e multiplicar. Depois que Deus criou o homem e a mulher e os uniu, Deus disse a eles: crescei e multiplicar. O problema é que as pessoas só pensam na coisa humana. Na cabeça das pessoas, o que é crescer? É tornar-se adulto. E multiplicar, fazer filho. Se isso é o que Deus mandou, eu estou ferrado.
eu estou ferrado. Porque até então eu não tenho. Pode procurar. Não perca o seu tempo procurando, que eu já estou dizendo, não tem filho com ninguém, graças a Deus. Mas se isso é o que Deus mandou, eu estou ferrado. Não, mas não é isso que Deus mandou. Isso as pessoas entendem errado. Crescer não é estatura apenas. Se crescer for estatura, com todo respeito, muitos aqui estão ferrados pelo crescer. Vamos tudo para o inferno. Se estatura é o que Deus mandou, eu estou ferrado porque não tenho filho, e você está ferrado porque não crescer. Eu estou salvo porque eu sou grandão. Aí Jesus chama por ele, porque olha, se depender de crescer em estatura para a gente se salvar, eu estou ferrado. Mas não é só isso. Crescer é aperfeiçoar-se, é tornar-se perfeito. Deus não é um Deus que quer um pouco de nós. Deus quer tudo de nós. E esse tudo de Deus é crescer, é pegar os dons que você já tem e torná-los melhores. Nós precisamos entender isso. A minha tarefa, o meu serviço a Deus, é a minha santificação, é a minha união com Deus. Os dons que Deus me deu são para a minha salvação, mas eu só vou me salvar se eu aprender a não viver para mim. E o ministério é isso, meus filhos. O ministério é uma pessoa que quer aprender a viver para os outros. E aqui os outros que eu falo, não é necessariamente o povo, mas é primeiramente Deus. Eu preciso aprender a viver para Deus, para depois servir o povo. Então o serviço a Deus é o meu aperfeiçoamento. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor, cada dia. Se eu não me torno uma pessoa melhor, eu não estou trabalhando a minha santificação. Isso não significa que cada dia você vai melhorando. Não. Significa que cada dia você tem que trabalhar para você melhorar. É igual uma pessoa que tem voz bonita, mas não tem conhecimento nenhum de canto. A pessoa que nasceu com a voz bonita, ela já tem tudo? Não. Ela precisa aprender canto, harmonia, musicalidade, ou não? Estou falando bobeira. Portanto, tem como melhorar, não tem? Tudo. E aí entra essa questão do crescimento. Eu preciso fazer com que os meus dons cresçam. Crescer não é só estatura, é aquilo que há em mim. Eu preciso ser um melhor filho, eu preciso ser um melhor irmão, eu preciso ser um melhor padre. Veja, hoje eu não sou o melhor padre, mas eu me esforço muito para ser. Um dia, com a graça de Deus, eu serei um ótimo padre. Eu lembro quando eu comecei a ir nesse altar, logo depois da minha ordenação sacerdotal, em 2011, eu vim para essa paróquia, o meu primeiro ano de padre foi aqui. As minhas primeiras missas como sacerdote foi aqui nesse altar. As minhas primeiras pregações foi para esse povo daqui. E eu olho hoje para aquele padre Márcio lá, eu tenho dó dele. Coitado daquele padre Márcio, coitadinho Jesus. Graças a Deus Jesus entrou na história desse coitado e fez ele ir melhorando. Hoje eu tenho dó de mim. Eu falo, meu Deus, por que eu já não fiquei padre com a cabeça que eu tenho hoje? Nossa, eu teria estragado menos a vida das pessoas. Mas aí é para eu enxergar o meu crescimento. E veja, filhos, é isso que Deus quer de você. Eu não sei quanto tempo você está no ministério, mas se você não nota que você está crescendo, significa dizer que você é arrogante.
Você acha que você já sabe tudo. Não. Nossa, eu aprendi tanta coisa no meu ministério sacerdotal. E tem tanta coisa que eu não sei, meu Deus. Quando eu olho para tudo que eu já vivi, e olho para tudo que eu ainda vou viver, eu olho com alegria para lá, e eu olho com tristeza para cá e falo, coitadinho de mim, que porcaria de pai. Porque Deus me chama para lá, para o máximo que eu puder crescer. Não fisicamente, mas ministerialmente. Eu preciso entender que o meu ministério tem que funcionar como ponte entre vocês e ele, e entre ele e vocês. E para muitas pessoas o meu ministério já é uma ponte. Muitas pessoas dizem, padre, olha isso, aquilo. Então eu vejo que está funcionando plenamente? Não está funcionando plenamente, não. Mas já melhorou. E veja, isso você tem que entender, você é ponte, meu irmão. Meu irmão, você tem que ser ponte. Você tem que ligar o céu na terra e a terra no céu. E isso não é o ministério, é você. Presta atenção, não é o ministério, é você. Se você não se empenhar no ministério, isso não vai acontecer. Se você for um ministro igual a todo mundo, isso não vai acontecer. Porque o ministério não é mágico. Ó, isso aqui que está no meu pescoço não é mágica. Coloca a escola no pescoço, plim. A abóbora virou uma carruagem. Não é? O rato virou um condutor. Não. Mágica não é coisa que agrada a Deus. Ao contrário. O livro do Levítico diz que Deus abomina a magia. E a gente se encanta tanto com mágica, né? O Walt Disney é campeão de fazer a gente se encantar com mágica. Mas a vida não é mágica, a vida é esforço. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me esforçar para ser melhor. E veja, esse é o serviço de Deus. Eu preciso crescer no meu ministério, me aperfeiçoar no meu ministério e multiplicar o meu ministério. Eu preciso fazer o ministério multiplicar. Deus te deu um dom, mas Ele quer te dar todos os dons. O que Deus fez com a Virgem Maria, Deus quer fazer conosco. Deus quer nos dar todas as graças. O problema é que a nossa mulher é pequenininha. E se a gente não trabalhar ela, não vai crescer. Quanto mais eu sirvo, mais eu tenho que querer servir. E o serviço a Deus, eu repito, é tornar-me uma pessoa melhor. Se o ministério que você está recebendo, ou já recebeu, não fez de você um marido melhor, não fez de você uma esposa melhor, não fez de você uma filha, um filho melhor para os teus pais, um irmão, uma irmã melhor para os teus irmãos, então você está se enganando e o ministério não está servindo para nada, senão para a sua condenação. No dia do juízo, Deus vai dizer: eu te dei o talento, você não trabalhou, você escondeu no lenço. Porque essa proximidade com Ele transformou a vida de muita gente. Olha o que tocar no menino Jesus fez com a Virgem. Ela é a Virgem Santíssima, sim ou não? Aí você toca em Jesus todo domingo para dar comunhão com os outros. E continua com a boca suja, com a mente poluída, cheia de coisa nojenta lá dentro. Está te fazendo bem ser ministro? Não, claro que não. Jesus vai dizer: olha, eu fiz tudo que eu podia para te salvar. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Mas você achou que já estava salvo, já estava salvo. Tocava em mim todo domingo com indiferença. Não me tocava com carinho, com amor. O Senhor consagrou essas mãos aqui para tocar nele. A igreja consagrou estas mãos para tocar em Jesus. A coisa mais preciosa desse mundo que eu toco é o Santíssimo
o corpo e sangue de Jesus. Por isso eu tomo muito cuidado com o que eu faço com a minha mão. E especialmente, eu ponho isso na minha cabeça. Estas mãos não são minhas mãos. Elas estão ao meu serviço, sim. Jesus penteia o meu cabelo com essas mãos. Jesus faz a minha barba com essas mãos. Mas essas mãos são dele. A igreja tomou para ele essas mãos. E a coisa mais sagrada, eu repito, coisa, porque ele disse isto é. E a palavra isto é não é para pessoa, é para coisa, sim ou não? Então, é coisa, o corpo e o sangue do Senhor. E eu toco. E aí eu fico ali, ó. Eu estou dando a comunhão para as pessoas. Primeira questão, as pessoas não sabem da comunhão. O ministro não sabe da comunhão. Quando você dá comunhão, sua mão tem que virar uma concha. E você só deve tocar no Senhor com os dois dedos. E o resto é para apoiar. Ó, é assim que a gente dá comunhão. Ai, padre, mas assim dói a mão. Eu não sei. Eu já tenho 15 anos de padre. Você acha que eu sei que dói? Mas é assim. Tanto para quem vai comungar na boca, aí você para os dedos no queixo da pessoa, não é? Quanto para quando você vai dar na mão. Você chega para a pessoa e diz: o corpo de Cristo, amparando o corpo de Cristo com a palma da sua mão. E aí você vira, tira os dedos e põe na palma da mão da pessoa e espalma com o dedão. Igual jogar burquinha. Já viu espalmar? Quem joga burquinha sabe o que é espalmar. É empurrar com a palma da mão. Tem gente que não sabe nem isso. Não sabe nem como é que dá comunhão. Nunca nem aprendeu. Mas isso não é o mais importante. Isso é um detalhe que eu estou contando. Mas é ali, ó. Ali. Quando eu estou dando comunhão, eu estou tocando em Jesus. E eu não posso tocar nele com indiferença. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. E eu estou tocando em Ti, Senhor. E eu te amo, Senhor Jesus. Hoje, quando eu fui fazer a reparação, colocando a comunhão de volta no cibório, cada grupo de partículas que eu tomava, de comunhão que eu tomava, era Jesus. E eu ia falando com Ele: Senhor. E é a minha alegria. Às vezes o ministro perguntou: padre, por que o senhor não pega a alma e vira uma dentro da outra? Eu falei: porque eu sou padre, por isso que eu não faço isso. Porque essas mãos foram consagradas para tocar, em partícula por partícula. O Senhor espera que eu toque nele. Ele quer que eu toque nele. E agora Ele quer que vocês toquem nele, para a vossa santificação. Mas não é uma coisa que começa lá de fora. É uma coisa que começa lá de dentro. Eu tenho que entender, Ele não precisa de mim, sou eu que preciso dele. Ao me dar a graça de tocar nele, Ele está querendo que eu me torne uma pessoa melhor. E é isso que é o meu serviço a Deus. É tornar uma pessoa melhor. Por isso agora nós vamos sair para pensar sobre isso. Nós vamos ter agora até o almoço um tempinho livre para vocês irem para um canto aqui da igreja, a capela, na sacristia, ficar aqui dentro, lá fora, no pátio, onde vocês quiserem, para você ficar só com Jesus e para você pensar sobre isso. A sua tarefa agora vai ser pensar sobre o serviço a Deus. Eu estou servindo a Deus ou estou me servindo de Deus? Eu falo que estou fazendo as coisas para Ele, mas será que realmente o que eu estou fazendo é para Ele ou é para mim engrandecer? É para eu aparecer? Lembremos da primeira imagem que Jesus nos concede. Aquele fariseu de pé, no templo, de pé, dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, bando de ladrões e adúlteros. Eu não, Senhor, eu sou melhor. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Isso não é serviço a Deus. Nós temos que ser melhor? Sim, temos que ser.
E para isso Deus nos chamou. Mas o nosso serviço a Deus começa com correção dos nossos próprios pecados. Eu te pergunto, senhor ministro. Eu te pergunto, senhora ministra. A senhora é de confessar todo mês? Senhora ministra, a senhora é de confessar todos os meses? Ou a senhora fica anos sem se confessar? Porque se a senhora fica anos, o senhor fica anos, o ministério já vai muito mal. Porque você não está enxergando os seus próprios defeitos. Você está se servindo de Deus, achando que sendo ministro, você é melhor que os outros, não precisa confessar. Ah, os outros se confessam que são pecadores. Eu não sou ministro, eu sou padre, eu não preciso me confessar, eu sou padre. Deixa para a segunda palestra, vocês vão entender isso. Mas agora, vamos ficar em pé. Sei que vocês já cansaram. Mas agora a tarefa é essa. Você vai para o canto e você vai meditar. O que é meditar? Você vai pensar sobre o que foi falado. Você vai pensar, você vai dialogar com você e com Jesus sobre tudo que o Padre falou até agora. Alguma coisa enroscou aí na sua rede? Tomara que sim. Porque eu joguei muitos peixes. Não é possível que a sua rede está furada, não ficou um. Você vai pensar sobre isso. Ah, eu não gostei, o padre falou que alguma coisa está errada na minha vida, porque Jesus me chamou. Peraí, o que está errado na minha vida? O padre não sabe nada da minha vida. Pensa, se isso te incomodou, é por aí que você tem que começar. Ah, nossa, o padre falou que Deus não precisa de mim para nada, aí eu fiquei depressivo agora. Então pensa sobre isso. O que enroscou aí? É sobre isso que você vai pensar. Você vai pensar sobre o que enroscou. É aí que está a questão do filtrar, engolir o camelo e filtrar o mosquito. Tem gente que as grandes ideias passam e nem percebe, mas o mosquitinho, o padre falou que alguma coisa na minha vida não está bem, é um mosquitinho. Tanta coisa importante que o padre falou, você só prestou atenção nisso. Isso é o fariseu, ele engole o camelo, mas ele filtra o mosquito. Ao mais importante da pregação não ficou nada, mas ficou quando o padre provocou a pessoa humana dela. Então você vai agora pensar, onde você quiser, aqui na igreja, lá no tabernáculo, junto do Santíssimo, aqui no altar sentado nessas confortáveis cadeiras, onde você quiser, escolhe um lugar e vai. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Canto. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia, antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para ser um louvor, sigo anunciando seu eterno amor. Aonde andar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é nosso Salvador. Onde andar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é nosso